Gostaria de meditar no texto dos irmãos em Mateus, capítulo 6, versículo 5, se você puder ficar de pé. Mateus, capítulo 6, e versículo 5. Eu creio que Deus quer ter uma amizade contigo. Amém? Eu creio que Jesus quer ser o teu melhor amigo. Amém? E Jesus quer te tocar de uma maneira profunda. E Jesus quer ser tocado por ti também. Capítulo 6, versículo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e versículo 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Amém? Amém? Toma sempre, irmão, em nome de Jesus. Eu quero ser sucinto nas palavras que Deus confiou a mim nesta noite. Mas eu creio que você não veio da sua casa em vão. Eu creio que você não se arrumou em vão. Eu creio que você não botou uma roupa em vão. Que você não se perfumou em vão. Você veio até este santuário porque você crê que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus faz milagre, que Deus opera. Amém. Você saiu da sua casa porque você sabe que é somente Deus é quem pode operar na tua vida. É somente Deus que pode trabalhar em áreas da tua vida que você não tem alcance, para que Deus haja na tua vida. E eu creio, irmãos, que tanto eu como você quer ser tocado por Deus. Tanto eu como você quer tocar o coração de Deus. E por querer tocar o coração de Deus, nós muitas vezes obtemos algumas atitudes para tentar chamar a atenção do coração de Deus em nossas vidas, para tentar impressionar o coração de Deus, para tentar chamar Deus para as nossas causas, para tentar atrair o decreto de Deus sobre as nossas vidas, para tentar atrair a paternidade, a supremacia, o governo, a segurança de Deus sobre a minha e a tua vida. E você não vem aqui em vão, você não saiu da sua casa em vão, porque de uma maneira ou de outra você quer tocar o coração de Deus. De uma maneira ou de outra você quer atrair Deus na sua vida. Agora, querido, eu não sei a maneira que você quer atrair o coração de Jesus para a sua vida. Eu não sei por que você saiu da sua casa nessa noite. Eu não sei os propósitos que você colocou diante de Deus nessa noite, para que Deus age em teu favor. Mas, querido, para que nós, eu e você, venhamos tocar o coração de Deus, e venhamos se achegar a Deus e atrair o coração de Deus, nós precisamos de algumas atitudes, que são atitudes inversas, que a sociedade, ou que eu, ser humano, muitas vezes aplico e implico na sociedade. Para se achegar a Deus, querido, eu e você
precisamos e necessitamos urgentemente de atitudes simples para atrair o coração de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha vida espiritual, para a minha família, para o meu casamento, para o meu trabalho, para os meus negócios, para aquilo que eu tenho colocado as minhas mãos, para aquilo que eu tenho colocado a planta dos meus pés, para aquilo que eu tenho planejado, para aquilo que eu tenho projetado, para aquilo que eu tenho decretado, que eu tenho planejado. Eu preciso de atitudes simples para atrair o coração deste Deus, que é grande, que é grande, que é grande, é tão grande, é tão imenso, que Deus está em outra esfera. Aleluia. A esfera de Deus, irmão Rei, está em outra, meu Deus. E muitas vezes eu e você construímos um Deus no nosso coração, do nosso tamanho, da imaginação que nós criamos. Mas Deus é capaz de qualquer coisa, e tem poder para fazer qualquer coisa, para cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Amém. O difícil é eu entender, o difícil é eu compreender aquilo que Deus quer fazer na minha vida, aquilo que Deus quer trabalhar, aquilo que Deus quer agir, aquilo que Deus quer trazer como decreto para a minha vida, para me fazer uma bênção na terra. É interessante que Deus chama Abraão, e aí Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui o decreto foi de Deus, aqui a ordem foi de Deus, e Abraão atendeu à vontade de Deus. Abraão atendeu a ordem de Deus. E a Bíblia diz que depois que Abraão saiu de sua terra e foi deserto adiante, a Bíblia diz que Deus então decreta a Abraão as maiores bênçãos da face da terra. Deus decreta a Abraão e diz: Abraão, pela tua obediência, pela tua fé, pela tua vontade, pela tua perseverança, pelo teu crer, eu te abençoarei, não só a ti, mas todas as nações aonde tu estiveres, Abraão. E a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: e se tu uma bênção. E aí, eu e você, muitas das vezes, eu e você, trocamos o que é ser uma bênção, porque muitos correm atrás da bênção, e correr atrás da bênção é diferente de ser uma bênção. Você veio aqui por uma coisa, porque o Espírito de Deus foi quem te tocou, foi quem foi lá no íntimo da tua alma. Vem para minha casa, vem para os meus caminhos, vem me adorar, vem me buscar, vem entregar, vem colocar-te diante da minha presença, porque eu conheço a tua vida na palma da minha mão. Então você não vem em vão. Agora, irmão, eu e você queremos atrair o coração de Deus. Eu quero atrair o coração de Deus, mas para que eu venha atrair o coração de Deus, eu preciso de algumas atitudes que são simples, porém valorosas, porém grandiosas, porém chamativas ao coração daquele que está no trono celestial, daquele que dá ordem aos
aos anjos em favor da tua vida. Aleluia. Daquele que dá ordem ao teu casamento, aquele que dá ordem à tua força física, aquele que dá ordem quando te acorda pela manhã e sai da tua casa e vai trabalhar, vai porém, eu necessito de atitudes simples diante de Deus. E como é difícil e complicado nós, seres humanos, compreender isso, entender isso e aceitar isso na minha vida. Por quê? Porque eu habito numa carne pecaminosa. Porque eu habito numa carne segundo a instrução do meu Deus, que para nada presta, para nada aproveita. Eu habito numa carne que me delega, que me dirige a ser um homem vaidoso, um homem que busca conforto, e o conforto me distancia de Deus. Os confortos da terra me distanciam da vontade de Deus. Mas como eu vou entender isso, irmão TG? Como eu vou compreender isso? Quando você aceita que quando você fez sua confissão de fé, aceitando Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, como teu governador, como teu Supremo, como teu Pai, como teu líder, como alguém que te governa, como alguém que te guia, como alguém que decreta ordem sobre a tua vida, tu não tem mais direito nem vontade de andar segundo as tuas vontades. Não tem como. Mas nós insistimos em fazer aquilo sem o decreto de Deus. Então construímos lutas, construímos provas e queremos botar Deus na mão. Por quê? Porque atrapalhamos o agir de Deus. E esse agir, ele tem uma lógica. Trabalhar na contramão da minha lógica. Esse agir de Deus sempre haverá uma lógica dele, de trabalhar contra a minha lógica. Que atitude eu preciso, que atitude você precisa para colocar fogo no pavio de ser um homem e uma mulher cheio de Espírito Santo? O que você e eu necessitamos e precisamos, igreja? Sinceridade. O que eu e você necessitamos urgentemente é sinceridade com Deus. Eu estou aqui na tua casa, eu creio em ti, mas eu não estou te sentindo, Deus. Eu quero te sentir. É uma atitude de sinceridade. E Jesus me ensina e te ensina no capítulo 6 de Mateus como atrair o coração de Deus na tua vida. Jesus me ensina no capítulo 6 como ser sensível a Jesus na minha vida. Jesus me ensina no capítulo 6 como ser alguém diferente na terra. Jesus me ensina no capítulo 6 a ter o concílio dos verdadeiros valores da terra. E Jesus se dirige aos discípulos no capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e no secreto do teu quarto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está falando de amizade com Ele. Jesus está falando de comunhão com Ele. Jesus está falando de amizade, de relacionamento
posicionamento de se retirar das coisas, porque coisas atrapalham um homem de ser uma bênção na terra, cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Coisas vão sempre me atrapalhar, coisas vão sempre me distanciar. Jesus ensina os discípulos: olha, quer ser uma bênção, te retira. Quer ser uma bênção, te separa. Aleluia. Quer ser uma bênção, pede licença para o mundo e conversa com aquele que é dono do mundo. Aleluia. Tarefa. E aí existe uma região da nossa casa, uma região geográfica, por nome de sala, onde ali existe um maldito sofá. Uma região onde tem uma TV de LED, 40 e poucas polegadas, onde tem uma novela da Globo que me atrai, onde tem um joguinho de futebol que me atrai, onde tem um filme que me atrai, onde tem um programinha que me atrai, e aí Jesus eu deixo para terceiro ou quarto plano, e aí conversar com aquele que me arrancou do vale da sombra da morte, só no culto de quinta-feira, 1h30 tá bom. Conversar com Jesus, não, a hora que eu dormir, eu converso 3 minutinhos com Ele, me acerto com Ele, Deus, obrigado, quero dormir, quero descansar, Tu foi bondoso hoje neste dia, amém. E aí o nosso coração se torna carnal, sabe por quê? Para ser uma bênção, nós precisamos zerar a vontade da nossa carne. Deus não realiza nada na vida de um cristão sem oração. Aleluia. Você entendeu? Deus não realiza nada na vida de um cristão se não tem um tete-a-tete com Ele. Irmãos, todos que foram inseridos, irmãs, todas que foram inseridas, chamadas, segundo a vontade de Deus, não existe ministério sem oração. Não existe ministério na vida de um crente sem oração. Não almeja nada em Cristo se primeiro você não se separar, e não clamar, e não chorar, e não gemer, e não derramar lágrimas, e não pedir, e não rogar, e não suplicar, e não indagar, e muitas vezes até brigar com Deus. Deus, por que Deus? Não existe. Na verdade, a gente é teimoso. A gente é teimoso. Nós facilitamos aquilo que Deus não pediu para a gente facilitar. A gente facilita aquilo que Deus não pediu para facilitar. A gente muitas vezes está fazendo e achamos que estamos no centro da vontade de Deus. E nem todas as vezes o centro da vontade de Deus é fazer. O centro da vontade de Deus muitas vezes é se tornar sensível, com o coração sensível, para ouvir aquilo que Deus quer ministrar no meu coração, aquilo que Deus quer decretar, aquilo que Deus quer me dirigir, para que eu venha fazer na terra aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer, não o que o irmão PG quer. Porém, igreja, eu e você, presta atenção, a gente quer as vitórias, eu quero, amém, você,
Eu quero os decretos de Deus sobre a minha vida. Eu quero. Eu quero a mudança de Deus no meu caráter. Eu creio que você. Eu quero que Deus mude a minha personalidade. Eu quero que Deus mude muitas áreas da minha vida que eu ainda não consigo romper. Eu quero, mas para eu querer que Deus haja, eu necessito entender e compreender que a minha vida é um altar. Altar. Você precisa de altar. Você precisa construir altar. E altar não se constrói de qualquer maneira. Altar não se constrói em dias. Altar não se constrói nas estradas que eu quero andar. Deus, eu vou construir o altar por este caminho, eu quero andar neste caminho, e neste caminho, Senhor, eu vou construir o meu altar. Não, querido, altar é pedir licença para a sociedade. Altar é pedir licença para as pessoas que te rodeiam, e propriamente muitas vezes até para a tua esposa e para o teu esposo. Esposa, eu já volto aí, onde é que vai? Eu vou aqui no quarto. Conversar com quem? Conversar com aquele que vive. Aleluia. Conversar com aquele que me arrancou do vale da sombra da morte. Aleluia. Conversar com aquele que me mantém constante em sua presença. Conversar com aquele que me mantém de pé até hoje. Conversar com aquele que tem me ajudado até hoje. Conversando com aquele que me deu inteligência, intelectualidade para desenvolver a minha profissão. Conversar com aquele que tem guardado a minha empresa. Conversar com aquele que tem guardado meus filhos. Conversar com aquele que tem o governo do meu coração. Aquele que tem o governo das minhas vontades. Aquele que tem o governo daquilo que é onde eu coloco a planta dos meus pés. É somente ele que tem o governo. Então eu vou me separar e vou começar a construir uma amizade com ele. Uma amizade com ele, querido. Deus usou poderosamente aqui nessa campanha os profetas, as profetisas, porque muitas vezes eu e você, nós somos acometidos de enfermidades na alma. Sabe por quê? Porque eu e você não meditamos nesta lei. Eu e você não cavamos o ouro precioso, o tesouro, o maior tesouro da terra que está aqui, querido. Então, nós nos tornamos frágeis diante dos ataques do adversário. Por quê? Porque nós não decretamos. Nós não decretamos a ordem de Jesus quando chama os discípulos e diz para os discípulos: olha, eu não estou olhando o teu grau de intelectualidade, porque Jesus chamou pescador, chamou político, chamou publicano. Jesus chamou. O projeto de Jesus era que aqueles homens viessem exercer o ministério de Cristo na terra. Jesus conhecia o caráter deles, Jesus conhecia a personalidade dos discípulos, Jesus conhecia, mas o fundamento de Cristo era usar aqueles homens, e Jesus decretou sobre aqueles homens poder e autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade, poder e autoridade. Então, querido, você foi lavado com o sangue de Jesus. O sangue te comprou, o sangue te redimiu, o sangue te reconciliou, o sangue te perdoou, o sangue te trouxe uma vida nova, o sangue te trouxe um projeto novo, um novo e vivo caminho. Então, Jesus te
Mas o ser humano é complicado, porque nós moldamos Deus da maneira que a gente quer. Forçamos a porta, empurramos com a barriga. Estão todos respirando aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Estão todos aqui, né? O gás está bom, amém? Aleluia. E a vida espiritual, sabe quem é a nossa respiração? Da nossa vida espiritual, você sabe me responder? Espírito Santo. Ele é o fôlego da vida do cristão. Se tu não orar, ele fica morto. Se tu orar, ele te acende. Se tu buscar, ele queima. E se tu perseverar, Deus começa a te usar de uma maneira que ninguém vai entender. Aí vai se cumprir a palavra de Deus. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe por quê? Porque agora o teu coração, ele não está mais aquele coração que muitas vezes busca um clichê espiritual, uma oração superficial, uma oração artificial. Não, querido, a atitude é sinceridade com Deus. E Jesus convidou os discípulos: quando orares, entra no teu quarto, e no teu quarto secreto. Querido, é interessante que quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar do quê? Desfrute mútuo. Você é sua esposa, aleluia, glória a Deus. Quarto é lugar de secreto. E Jesus então Jesus relata o oculto, querido. Ei, quando você deita a cabeça no travesseiro, só Deus sabe o que está atravessando. Só Deus sabe o que se passa em você quando está no seu quarto, deitado no travesseiro. Você sabe onde está o erro, você sabe onde precisa melhorar, você sabe onde precisa acertar, você sabe onde precisa consertar, você sabe onde precisa avançar para tentar fazer a vontade de Deus. Por isso, cristão, crente, Jesus te convida a ter uma amizade com Ele. E esta amizade é no quarto. Esta amizade é quando você se separa. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando recebeu aquela graça abundante, já queria pregar, queria sair pregando. Jesus, não, calma, vai ser moldado por mim. Eu ainda vou trabalhar no teu caráter. A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo ficou 3 anos na Arábia. Deus, não, vou trabalhar mais ainda na tua vida. Mais 11. Vai fazer tenda. Tenda é terapia. Eu estou te separando para buscar minha presença, porque eu quero te quebrar, eu quero te moer, eu quero te conhecer, eu quero fazer de ti um vaso de valor, eu quero fazer de ti um vaso de honra, eu quero fazer de ti um vaso cheio do meu espírito. Mas para isso é preciso que o oleiro experimente o vaso. E aí é a separação. E muitas vezes é tão interessante que Deus permite que ninguém te ligue. Você entra num processo de separação, Deus não, ninguém vai te ligar. Ninguém vai trazer uma palavra de consolo para ti, não. Ninguém vai te trazer uma resposta. E aí a nossa olho carnal se expõe de uma maneira errada. Você é da igreja, pastor não presta. Pastor não presta, você é da igreja. Ninguém me liga. Estou aqui nesse deserto, sabe o que é esse deserto? É Deus te levando para Tarso para te preparar. Aleluia. É Deus te levando para Tarso para chegar no teu dia. É Deus te levando para Tarso, sabe para
para quê? Porque ali Deus está te estruturando, Deus ali está te moldando, Deus está te instruindo, está te ensinando. E no tempo de Deus, na hora de Deus, quando tu menos esperar, Deus está enviando Barnabé para te chamar. E é tão maravilhoso que quando Deus manda Barnabé, é porque ninguém te para mais. Quando Deus mandou Barnabé buscar Paulo, existe aí um tal de Saulo, que agora é Paulo, que faz tempo que está em Tarso. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Tem aí, tem aí. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Aleluia! E Paulo estava ali, pastor Ana, eu fico imaginando Paulo ali fazendo tenda e com o coração cheio de anseio. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez, eu vou pregar, vai chegar a minha vez e ninguém vai parar mais, ninguém me para mais, porque eu estou cheio da graça do Espírito Santo, eu fui selado do Espírito Santo, eu tenho o selo da promessa. E a Bíblia diz, meu irmão, aleluia, que Deus vai lá, chegou a hora dele. Aleluia. Chegou a hora dele. E quando Barnabé chega, onde é que está Paulo? É eu mesmo. Vem. Ninguém te para mais. Pode até tentar, mas ninguém te para mais. Ninguém te para mais. Mas para isso você quer ter um coração sensível às coisas de Deus, você quer ter um coração sensível às coisas espirituais, você quer ser um praticante da palavra de Deus. Eu creio que você quer, porque você não vê de vão, mas é necessário que eu e você nos separamos, estejamos uma vida separada. Nós temos que orar, nós temos que ter uma amizade com Deus. Não tem como eu e você ter sensibilidade, não tem como eu e você, não existe. Não tem outra saída se eu e você não tiver uma vida de oração. Nós estamos lutando aqui, cooperando, ajudando o pastor Pepe, porque Deus vai levantar soldados dessa igreja, homens de oração, homens de joelho, homens que ligam um para o outro. Ó, querido, tens a chave? Tem, então vamos lá para a igreja orar da meia-noite às 3 da manhã. Vamos lá quietinho para a sala chorar. Vamos lá falar em língua estranha. Vamos lá profetizar um para o outro. Vamos lá proclamar sobre a igreja. Vamos lá proclamar sobre aqueles que não têm força, sobre aqueles que estão fracos, sobre aqueles que estão angustiados, sobre aqueles que têm chamado de Deus e pararam e desistiram e não tem mais força e não tem mais ânimo e pediram a morte. Sabe por quê, querido? Porque Elias matou 800 profetas e pediu a morte. O homem Elias nos ensina que por mais que nós sejamos usados por Deus, existe uma fraqueza, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia me ensina que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É na tua fraqueza. Quando tu pensa que não vai dar mais, os momentos que eu mais senti o cuidado de Deus na minha vida, os momentos que eu mais senti a presença de Deus na minha vida, eu estou sendo sincero, igreja, os momentos que eu fui mais tocado por Deus de uma maneira profunda, era quando eu estava no meu quarto sozinho. Os momentos que eu senti o amor de Deus, que eu senti o aconchego do Pai, era quando eu estava no meu quarto, sozinho com Ele, entregando tudo para Ele, rendendo gratidões a Ele, adorando a Ele, glorificando a Ele, pedindo a Ele, clamando a Ele. Eu creio que você quer ser uma bênção, mas você precisa, querido, de uma separação. Porque Deus vai levantar um exército. Deus vai levantar um exército. Deus vai levantar um exército nesta igreja, e eu creio nisso. Sabe por quê? Porque
Porque Deus vai levantar homens que expõem, presta atenção, que expõem as suas emoções, que expõem os seus sentimentos, que expõe a sua sinceridade, que expõe a sua honestidade, que expõe a sua fraqueza diante de Deus. E aí, querido, quando você manda incenso para cima, desce glória a Deus. Quando você manda lágrima para cima, vem resposta de cima para baixo. Assim é o nosso Deus. É um Deus que escolheu uma igreja para ter amizade com Ele. Deus não quer que você tenha amizade com Ele só com não. Não. Eu faço até um teste com você. Fica 10 dias, 10 minutos por dia no seu quarto. Desliga tudo. Desliga Facebook, desliga a rádio, desliga o que for. E quando você vier no seu trabalho, você que trabalha, quem não trabalha, e você ficar 10 minutos no seu quarto conversando com Jesus. Eu não sei orar. E aí que Jesus gosta. Quando a gente não sabe orar, aí que Jesus gosta de se manifestar na nossa vida. Porque Ele capacita. Faz esse propósito com Deus, que fica 10 dias no quarto, orando 10 minutos, para você ver a diferença no seu comportamento, no seu relacionamento com pessoas, no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa, aonde você for. Aproveita, querido, este tempo, sabe por quê? Porque Jesus está vindo para buscar a sua igreja. E Jesus não vai buscar crente que não quer buscar Ele. Jesus não vai buscar crente que não gosta de orar. Jesus não vai buscar crente que não quer nada com Deus. Jesus vai buscar crente que persevera. Jesus vai buscar crente que decreta. Jesus vai buscar crente que trabalha. Jesus vai buscar crente que ama. Jesus vai buscar crente que aprende a perdoar e ser perdoado. Jesus vai buscar crente que quer ser cheio do Espírito Santo. E Jesus não quer te deixar. Fica de pé em nome de Jesus. Um ex-drogado, um ex-traficante, um ex-usuário de drogas, 14 anos, um homem que usou 10 tipos de drogas, um homem que fumava 20 cigarros de baseado por dia, um homem que viveu metade de uma vida às margens da sociedade, às margens da pobreza espiritual, às margens da ignorância, às margens das palavras de maldição, às margens de uma sociedade pela qual a minha vida era cadeia ou cemitério. Mas, querido, para me entender, eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar que eu precisava orar. Eu tinha que aceitar que eu precisava jejuar. Eu tinha que aceitar que eu precisava ler Bíblia para ser liberto da droga, do vício, das coisas que me amarravam. Eu tive que me separar. Eu tive que clamar. Eu tive que chorar. Eu tive que rogar. Eu tive que gritar. Eu tive que pedir por favor, Jesus. Mas, querido, Jesus é o Jesus que reage à nossa ação de buscar a Ele. E nesse tempo presente, nesse tempo de eco, o Senhor tem me dado o privilégio de ser usado nas suas mãos. Esse mesmo Jesus que quer te usar. O que tu estás esperando? O que está te travando, igreja?
o que te pega, o que não deixa você romper em Deus, você ser cheio do Espírito Santo, você ansiar pelo batismo do Espírito Santo, você ser um profeta de Deus. O que te trava? As coisas, o dinheiro, os bens materiais, os valores da terra, aquilo que a traça e a ferrugem vai ver. O teu carro humano, o quê? O que te trava, igreja? O que te trava é você mesmo. É você mesmo. Porque quando você tomar uma atitude e dizer, eu quero mergulhar nesse rio, eu quero mergulhar nesse rio de Deus, eu quero mergulhar neste rio, eu quero mais nesse rio, porque neste rio aí tem coisa boa, neste rio tem mudança, neste rio tem transformação, neste rio tem libertação, neste rio tem vida nova, neste rio tem casamento restituído, neste rio tem o que Satanás roubou, Deus dá 100 vezes mais, nesse rio tem mudança, nesse rio tem luz, nesse rio tem diferença, nesse rio, hoje eu passo pelas ruas e as pessoas olham para mim e dizem, lá vai o homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem que Jesus transformou, lá vai um homem e uma mulher que Jesus transformou, mas para isso eu preciso que você vai de encontro a Ele e entregue tudo que está impedindo você de ser cheio de Deus. O que está te impedindo? O que te impede? Jesus morreu na cruz, não tem mais impedimento. Ei, nós temos o livre acesso, o véu se rasgou. Você pode chorar, você pode cantar hino de louvores, você pode adorar, você pode celebrar, você pode profetizar, você pode expulsar espíritos imundos, porque o poder está sobre você. Então não tem desculpa. Então não tem justificativa. Você pode ter justificativa para mim, para o pastor, mas para Jesus não tem justificativa. Esta ação, ela está em você. Eu quero orar com a tua vida aqui nessa noite. Eu quero orar por aqueles que querem ser cheios. Eu quero orar por aqueles que querem ir ao encontro de Jesus. Aqueles que querem tocar o coração de Jesus, aqueles que querem ser homens e mulheres que o fervor, que o azeite, que a presença tome a sua vida, que o anseio, que a vocação de Deus tome a sua vida, e você pense assim, não dá mais, não tem mais como eu fugir, não tem mais como eu correr, não tem mais como eu dizer não. Jesus me chamou, Jesus me decretou, agora não dá mais para olhar para trás. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida, querido. Porque tem vidas aqui nessa noite que foram chamadas segundo a vontade de Deus. Tem vidas aqui nessa noite que não conseguem dizer uma palavra de Deus. Tem vidas aqui nesta noite que já não sabem mais nem o que faz. E nesta noite, o Rei, o teu Rei, te concede a oportunidade de você vir até o seu encontro e entregar tudo que você tem a Ele.
Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. A tua alma chora, filho. A tua alma geme. A tua alma muitas vezes acha que não vai dar mais, que não tem mais. Mas há um decreto sobre a tua vida, meu irmão. Há um decreto sobre a tua vida, minha irmã. Há um decreto de mudança. Há um decreto de uma nova história. Há um decreto de Deus sobre a tua vida. Há um decreto de mudança. Há um decreto de encher o teu coração de poder, de fogo, de transformação, para que tu venha encontrar paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que dura. A paz que me deixa cheio. Levanta tua mão para cima em nome de Jesus. Levanta tua mão para cima. Aleluia. Levanta tua mão para tocar no cetro. Levanta tua mão para tocar no cetro de justiça, porque Ele é o cetro de justiça. Ele é o cetro de justiça. Eu profetizo sobre a tua vida um ano em que Deus
apresento nas tuas mãos, Jesus. Eu apresento os meus irmãos, Senhor. Eu apresento as minhas irmãs, Senhor. Eu apresento, Senhor, a preciosidade de cada vida que aqui está nessa noite. As famílias que estão aqui nessa noite. Jesus, eu coloco diante da tua presença cada vida, Senhor. Senhor, cada família, cada mãe, cada pai, cada avô, cada tio, cada sobrinho, Senhor. Que desse ano de 2015, Senhor, o cumprimento da tua palavra, Senhor, venha ser com cada irmão aqui nessa noite, meu Pai. Que cada vida, Senhor, possa assistir o Espírito Santo com a tua palavra. Ela nos decreta que nos últimos dias o derramaria do teu Espírito sobre toda a tarde, Senhor. O derramaria do teu Espírito, Senhor. Então nesta noite eu te peço, meu Pai, derrama do teu Espírito sobre a minha igreja. É um ano de unidade, é um ano que nós precisamos estar mais juntos, é um ano que nós precisamos pensar juntos, é um ano que nós precisamos planejar juntos, é um ano que nós precisamos vencer juntos, é um ano que nós vamos cantar o hino da vitória juntos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. É que eu oro por cada vida, entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, glorificando a Cristo.